Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Carlos Heitor Campani. É o seguinte, nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que é muito comum eu receber. De tanto ter que responder, eu falei, poxa, vou fazer o vídeo para explicar e acabar com essa questão de toda forma. Então, o tema é o seguinte: afinal de contas, pessoal, você paga ou não paga taxa de corretagem em COIs? Esse é o tema desse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, COI é um certificado de operação estruturada. Se você quer saber explicação, definições e tudo mais, eu já escrevi a respeito. Então, se você procurar aí no Google, Carlos Heitor Campani, COI, certificado de operação estruturada, você vai encontrar um artigo meu fatalmente que explique esse assunto. Então, agora, nesse vídeo, a gente vai falar apenas, vai tratar apenas de responder essa pergunta. Afinal de contas, você paga ou não taxas e comissões quando você investe em um coin? Então, antes de mais nada, pessoal, eu não estou aqui para polemizar, não é o meu feitio. Toda a minha carreira profissional está pautada pela busca do conhecimento. Sou professor com muito orgulho há muitos anos e em querer explicar, passar, transmitir o conhecimento para vocês de forma idônea, de forma transparente, sem segundas intenções, sem vontade de fazer provocações para ganhar audiência. Esse não é o meu perfil, definitivamente, tá bom, pessoal? Então, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que os COIs são absolutamente regulamentados e legalizados no país, né? Ah, Casito, isso quer dizer que é um bom investimento? Como tudo na vida, não necessariamente, tá? Depende muito do perfil do investidor, para começar, tá? E além disso, é claro que eu posso ter uma opinião. E nesse artigo que eu escrevi, se você googlar, você vai encontrar a minha opinião, né? Muita gente fala dos COIs mal, né? Ah, COI é uma porcaria, COI é uma porcaria. Eu não sou extremista nesse ponto. Não é uma porcaria, né? Mas o que acontece, sim, é que hoje os COIs ainda no Brasil são muito bem estruturados, tá? Outro dia eu estava fazendo uma revisão do mercado de COIs e um monte de COI é bem bacana. Mas é bem verdade que a precificação deles, ainda na minha singela opinião, Carlos Heitor Campani dando a sua opinião, ainda pode melhorar. Ou seja, eu não quero dizer que a gente paga caro, porque ao dizer que paga caro, parece que você está pagando mais do que deveria pagar. Mas existe sim espaço para a gente pagar menos pelos COIs, tá bom? Então, se você comparar aqui com lá fora, sim, a gente paga mais por COIs aqui. Tanto é que é sabido e notório que a comissão, né, de quem? Do assessor de investimento, em geral, com COIs, né? Se não a maior de todas, uma das maiores. O que não tem nenhum problema nisso, tá? Eu só aqui dei a minha opinião, que ainda há espaço para os COIs serem melhor precificados. E aí, tudo isso tem a ver com o nosso tema de hoje. Mas, Carlitos, você falou aí que a comissão, a taxa que a gente paga é caro, mas eu vi lá no site do meu banco, da minha corretora, que eu não pago nada. Ah, você falou que é mal precificado. Como assim? Né? É um carro que eu estou comprando? Não, não é um carro. Né? Eu invisto o meu dinheiro. Que precificação é essa? Então, é isso tudo que eu quero te explicar. Tá bom, pessoal? Bom, ah, e você, realmente, essa questão de que eu ouvi falar, eu li que não pago nada, ah, ela tem uma origem, tá? Eu aqui googlei, é muito fácil você achar diversas vezes esse tipo de informação, tá, pessoal? Eu não vou dividir com vocês a minha tela, porque eu não quero expor nenhum, não é objetivo eu dizer que esse banco, aquela corretora está fazendo algo assim assado, não é o meu objetivo. Mas eu estou aqui, né, olhando na minha frente o site de uma, né, que todo mundo conhece e diz o seguinte, tá? Taxa de corretagem, em COIs. A taxa de corretagem, estou lendo, tá? Se refere a uma espécie de comissão que deve ser paga à corretora que intermediou o investimento. Esse valor varia de empresa para empresa. E, em muitos casos, não é cobrado. Aqui, né, com a gente, por exemplo, quem deseja investir em COIs não tem custo de corretagem. Então, aqui está escrito isso, eu li para vocês, tá? E aí, mais abaixo, tem assim, taxa de custódia.
A taxa de custódia é uma espécie de aluguel que o investidor paga à corretora pelo serviço de guardar o dinheiro aplicado. Dependendo da contratação e da corretora, esta taxa é isenta. Aqui com a gente, para investimentos em COI, o cliente não paga nada, nem a custódia, nem a corretagem, nem a taxa de eletrônico, nem a TED na hora de solicitar o resgate. Bom, pessoal, isso que está escrito é mentira, né? Gente, não estou aqui para dizer que é uma mentira, tá? Não é meu papel uma vez mais, mas cabe a mim passar um conhecimento para vocês. Então é mais ou menos assim, pessoal. Imagina que eu tenha um restaurante e o que que eu faço, né? Eu quero me diferenciar dizendo, eu não cobro 10%. Aqui você não paga 10%. Só que eu estou no mercado, tá certo? Como eu estou no mercado, pessoal, todo mundo, né? A maioria dos restaurantes cobra 10%, o meu garçom, para eu contratá-lo, não tem mistério. Eu vou ter que pagar um salário melhor, porque ele não vai ter 10%, então eu vou ter que dar o 10% de uma maneira ou de outra, do meu bolso, né? Senão eu não vou conseguir contratar o garçom. Ou então o garçom vai ser ruim e aí, né, meu negócio vai estar fadado ao fracasso. Então, o que eu faço? Em cada produto, eu embuto ali um valor a mais exatamente para, né, para me dar aquele 10% que eu estou deixando de cobrar do cliente. Tá? Então, pessoal, eu estou mentindo quando eu falo que não cobro taxa de 10%? Em rigor, não estou mentindo. Né? O preço que eu estou apresentando ali, você vai pagar 110%. Mas é claro que ali embutido estão os 10%. Então, pessoal, é claro que, né, embutido no produto, no COI em específico aqui, e em outros, né, que não são objeto hoje da nossa mini aula, esse tipo de taxa está embutida, afinal de contas, o banco, a corretora, precisa, né, ganhar dinheiro, é lícito para o seu negócio prosperar. Tá? Então, é claro que sim, existe uma taxa embutida ali. E cabe a mim agora te explicar. Tá bom? Vamos lá. Como é que é isso? O que tem a ver com precificação? Então, eu vou te dar um exemplo aqui de um COI. Isso aqui é público, tá? É claro que eu tirei a logo da instituição, porque, mais uma vez, eu não tenho objetivo de expor nenhuma instituição. Em que pese isso aqui ser público, então eu poderia expor, é um documento, é o DI, né, o documento oficial que cada COI deve ter. E outra coisa, pessoal, isso aqui não é exclusivo de um ou de outro, de uma ou de outra instituição financeira, não. Tá? Então, é mais ou menos uma regra, é como o mercado é. Agora, cabe a você saber, entender. Esse é o meu propósito aqui. Tá? Então, deixa eu dividir com vocês aqui essa tela rapidinho, né? Que é um COI aqui bem tradicional. Tá? Então, só um segundinho que eu vou agora é, dividir aqui a minha tela com vocês. É, Calma aí. Calma aí, deixa eu. Tá aqui. Tá? Então, eu botei aqui num PPT, né? Tá? Olha só, o que esse COI está fazendo, né? Ele está te garantindo, essa que é a verdade, uma rentabilidade de 18%. Por isso que a gente chama que esse COI é capital garantido. Aliás, é até mais do que capital garantido, você ganha 18%, né? E a partir de algum valor aqui, né, qualquer, isso aí você pode estruturar, é igual engenharia, pessoal. Você pode fazer o COI da maneira que você quiser, tá? Então, a partir de um certo momento, você passa a ganhar com a alta desse ativo aqui, que pode ser qualquer um, tá? Uma ação, dólar, ouro, ação lá, por exemplo, da Apple e por aí vai, tá? Então, assim, em um primeiro momento, a pessoa pode achar, pô, mas esse é um produtaço, porque eu não perco, no mínimo eu ganho 18%, não é verdade? Então, realmente, algumas pessoas podem pensar assim, e deixa eu agora parar de compartilhar, que já não precisamos mais. As pessoas podem até pensar assim, mas não é legal pensar assim, não é o mais correto. Por quê? É, Existe o que a gente chama de valor do dinheiro no tempo, né? Que é o custo de oportunidade do dinheiro. Por exemplo, esse COI aqui tem vencimento em 5 anos. Se você investir seu dinheiro hoje, né, por exemplo, no Tesouro
é direto, existem títulos pré-fixados, né? Ou mesmo na Selic, você vai ganhar muito mais do que 18% em 5 anos, né? A taxa hoje, a Selic hoje no nosso país está em 15%, na verdade 14,90% tecnicamente, ao ano. Então, assim, 18% em 5 anos, ainda mais no nosso país, que tem taxas altas, é muito pouco, ou seja, você está perdendo dinheiro. Então, a primeira coisa que eu queria já compartilhar com vocês, pessoal, é essa ideia de que eu estou ganhando 18% em 5 anos. Não, tá? A taxa livre de risco em 5 anos no Brasil vai dar muito mais do que 18%. Então, na verdade, você está perdendo dinheiro. Então, o capital é garantido no sentido de que você vai ter aquelas moedas ali acrescidas de 18%, mas não quer dizer que o teu poder de compra vai ser o mesmo. Fatalmente, é bem possível que 18%, né, perca da inflação e você tenha até menos poder de compra em 5 anos. Tá? Então, primeira coisa para a gente enxergar melhor é isso. Olha, eu tomei aquele COI, porque aquele é muito fácil de você fazer. Tá? O que que é um COI? Na verdade, o COI você tem ali o ativo objeto e derivativos. Eu não vou entrar no mérito do que é. Se você googlar mais uma vez meu nome, derivativo, que são opções, futuros, swaps, eu já escrevi sobre isso tudo, gente. Eu já tenho material aí à torta e à direita para você ler de graça no YouTube algumas vezes e nas minhas colunas, tá certo? Mas, então, eu não vou entrar no mérito aqui do que de explicar o que que é cada derivativo. Mas com derivativo você consegue ter exatamente aquele resultado. E aí, o que que a instituição vai fazer, tá, que está te vendendo o COI? Ela vai comprar, ela vai formar aquele COI, comprando os produtos que, somados, dão aquele resultado. E, digamos, aí é igualzinho em qualquer negócio. Né? Se eu vendo carro, eu compro o carro por 10, vou vender a 14, a 13, a 15, enfim. Né? Eu vou vender mais caro para eu ganhar. E é exatamente a mesma coisa que acontece com o COI. Então, para dar um exemplo muito bobo, gente, e simples, e fácil, e fidedigno, tá? Porque é bobo, mas não quer dizer que seja mentiroso, muito pelo contrário. Aquele COI que eu mostrei ali, imagina que eu tenho um ativo objeto, tá? Uma ação qualquer que hoje esteja sendo negociada a R$ 90, tá? A R$ 90. E eu tenha uma opção de venda, ou seja, se eu compro essa opção de venda, uma put, eu tenho o direito de vender ao final de 5 anos, daqui a 5 anos, esse ativo por R$ 118. Essa opção de venda ela está sendo hoje negociada no mercado a, digamos, R$ 5. Tá certo? R$ 5. Tá? Uma opção de venda que, projetando em 5 anos, custo de oportunidade de uma ação, por exemplo, né, que tem que, em tese, a expectativa é que ganhe da taxa livre de risco da Selic. Então, ou seja, valorizar de 90 para 118 é uma valorização pequena, perto do que o mercado, nesse meu exemplo hipotético, né, acredita que pode atingir. Então é bem pequeno. Por isso que a opção de venda, né, vale ali os seus R$ 4. Tá ok? Então, o que que a instituição faz? Eu compro o ativo e compro essa opção de venda a 118. Então eu gastei quanto? 90 mais 5. A R$ 4, eu falei 4, né? Me perdoem, né? Antes eu tinha falado R$ 5. Então, R$ 5 a opção de venda. Comprei por 90 o ativo, no mercado, comprei a R$ 5 essa opção de venda. Quanto que a instituição gastou? R$ 95, não é verdade? E agora eu vou te oferecer esse COI investindo a R$ 100. Tá? É claro que você pode investir múltiplos de 100, isso aí não tem problema nenhum, né? Mas o importante é, se você me investe R$ 100, primeiro, eu vou comprar no mercado da carteira que vai me custar 95. Aí eu já ganhei meu dinheiro, já ganhei minha comissão, R$ 5. Comprei o carro a 10 e vendi a 12, vendi a 13, não é isso? Mesma coisa, eu comprei o produto que define o qual é 95 e estou te vendendo a 100. Simples assim. E aí, lá no vencimento, daqui a 5 anos, como você naquela carteira tem uma opção de venda, no mínimo a tua carteira, aquele ativo, né, vai valer 118, que é o preço de exercício. Então, no mínimo, você vai ganhar dos 100 investidos 18%. Mas se o ativo lá valer 140, aí você ganha os 140, por exemplo.
tá? E ainda tem alguns COIs que fazem o seguinte, olha, na alta, como eu estou te protegendo na baixa, na alta você vai ganhar metade somente da rentabilidade. Então, em vez de se chegar a 140, você vai ganhar, sei lá, 140 menos 118, que é a tua base, 22, né? 22 você vai ganhar 11 só. Então, você vai ganhar 118 mais 11. Ou seja, é mais uma maneira da instituição ter ali um possível lucro, além daquela comissão no ato da venda do COI que essa instituição está tendo. Tá certo, pessoal? Então, quando eu falo de precificação, eu estou dizendo o seguinte: nesse meu exemplo hipotético, porém que poderia ser real, os R$ 95 eles foram precificados a R$ 100. O que dá no mês de eu falar que, olha, a comissão embutida em cima dos 95 foi mais R$ 5. Quer dizer que o seu produto, seu COI de R$ 100, você, na verdade, né, está pagando R$ 5 pelo produto acabado. Isso é ilícito? Claro que não. Isso é antiético? Claro que não, pessoal. Alguém montou aquela carteira, alguém teve o trabalho para aquilo. Então não tem nada errado aí. Está justíssimo. A grande questão é a minha opinião de quem estuda o mercado há muitos e muitos anos e principalmente compara com lá fora, né? Eu acho que esse mercado pode ter mais competição e ele pode, os 95 podem se tornar talvez 98, 97, né? E esse upside, que muitas vezes ele é cortado ali do cliente para ficar como bônus de lucro para a instituição, esse upside pode ser mais passado para os clientes. Então, isso é para quem compra o COI. Mas isso é uma opinião minha. O que vai acontecer no mercado, isso depende das forças do mercado, né? Ou seja, principalmente da competitividade, se o mercado vai se tornar cada vez mais eficiente, né? E talvez por isso, por outras pessoas terem a mesma opinião que eu, que o COI não se popularizou tanto e não ganhou tanto mercado quanto poderia. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a explicação, foi a nossa mini aula de hoje. Muito obrigado pela tua atenção. Não deixe de dar o like no canal, me seguir, e assim eu vou conseguir seguir fazendo muitos e muitos vídeos para vocês, sempre com o intuito de transmitir conhecimento de forma transparente, sempre com muita didática, né? Na melhor das minhas intenções e sem segundas intenções. Tá bom, pessoal? Um forte abraço do professor Carlos Heitor Campani.